Deus já te deu sabedoria. Agora é só você usar para o teu bem, para o bem da tua família, e que Deus venha te dar maturidade e venha te ensinar você a usar o seu dom. Mas você já tem a autoridade de Deus. Vamos aprender como usar a autoridade de Deus? No capítulo de Mateus 10, vai ensinar eu e você usar o dom que Deus deu para nós. E aí que nós venhamos usar para o bem da nossa família e para quem Deus quiser. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia para a glória de Deus. Agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Que o Senhor perdoa nossos pecados, nossas falhas, pensamentos e palavra dita que desagradou o Espírito Santo de Deus. Que Papai do Céu esteja na frente dessa live e que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Então, pegue aí sua Bíblia no livro de Mateus, que vamos continuar na leitura do livro. Então, Mateus capítulo 10. Os 12 e a sua missão. Vamos ver qual é a missão aí que Deus botou você na terra? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, se Deus te deu a autoridade de expulsar demônios, e ele está citando aqui de enfermidades, por que tu tá com esse câncer no teu corpo? Por que tu tá com essa sinusite? Por que tu tá com essa dor na coluna? Por que tu tá com esse mistério aí no pé? Se Deus te deu poder para expulsar demônio de enfermidades, por que tu aceita ele aí no teu corpo? Porque existem as doenças carnais e as espirituais. As doenças, as enfermidades carnais é aquelas que é causada por nós, através da nossa alimentação, da nossa teima, não é? Mas existe também as espirituais que o inimigo manda. Então essa que o inimigo manda, Deus te deu a autoridade para expulsar o espírito de enfermidade e ele bater de retirada do teu corpo. Amém, em nome de Jesus? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdida a casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dá. Deus te deu autoridade de expulsar demônio. Agora cabe você pagar o preço para receber o direcionamento. Como expulsar, como fazer, como agir, onde agir e em que tipo de pessoa agir. Deus dá tudo. Deus mostra cheiro, Deus mostra comida, Deus mostra cor, Deus mostra roupa. Deus mostra.
Deus mostra o local que está alojado, porque Ele faz comigo assim. É assim que Ele me usa. Mostra até o local que o demônio está localizado no corpo. A seta. Às vezes é só uma seta, mas às vezes é o próprio espírito que já está alojado no corpo. E Deus me mostra tudo isso. E Ele também tem poder de mostrar para você. Pague o preço que eu paguei para tu receber esse dom do mesmo jeito. Qualquer um que quiser esse dom, Deus dá. Qualquer um que quiser esse dom de expulsar demônios e pagar o preço, Deus dá. Porque Deus sabe que todo mundo precisa expulsar um demônio ali, um demônio acolá. Seja na sua casa, seja por onde passar. Deus sabe que todos nós precisamos. Mas só que você tem que pagar o preço para ter. Porque as coisas de Deus não é de graça, não. Primeiro você paga o preço, depois, aí você ganha a vitória. Amém? Não possuais outro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos. O diabo fez de tudo para eu não ler nenhuma Bíblia. Jogou despacho na minha Bíblia, jogou brilho, jogou terra, rasgou página. O diabo cirandou na minha Bíblia para eu não ler. Para vergonha do diabo, eu estou lendo agora um capítulo. O diabo não queria que eu lisse nenhum versículo. Mas para vergonha do inimigo de Deus, agora eu estou lendo um capítulo por dia. É assim que Deus faz. E é assim que eu e você tem que fazer. Temos que envergonhar os nossos inimigos espirituais. Não dá o gostinho para ele de entrar no meu corpo, nem na minha casa, nem no teu corpo, nem na tua casa. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Glória a Deus. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desta sobre ela a vossa paz. Desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torna para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Se a pessoa não te dá paz, se você não tem paz com a pessoa, vira as costas, vai embora e sacuda a poeira do pó. Sacuda o pó dos pés, a poeira, e vai embora. Vai buscar a tua paz. Em verdade vos digo que no dia juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vós envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as raposas e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vós entregarão aos sinédrios, e vós açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vós entregares, não vos dê cuidado
como cai por terra diabo em nome de Jesus. Como ou com que haveis de falar, porque naquele mesma hora vós será ministrado e que haveis de dizer. Perdão, amado, é que eu repreendi uma pombagira aqui ao derredor da minha casa, para não atrapalhar minha live. E aí eu repreendi com a mão, ó, para minha porta, porque eu sei onde é que está esse espírito imundo contra a minha vida. Amém? E o irmão entregará à morte o irmão e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. O odiado de todos sereis, e odiado de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que persevera até ao fim será salvo. Quando, pois, vós peregrinem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebuzu, que nome? Pai de família, quanto mais aos teus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja, que revela-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vós digo em trevas, dizeis-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cietil, e nenhum deles cairá em terras sem a vontade de vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois por mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer para mais espada, porque eu vim porque disseram o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a tua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á,
e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos receber a minha quem vos receber a mim, me recebe, e quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água, irei a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Deus. E aqui você viu? Ó, no capítulo, esse aqui, ó, me chamou a atenção. Ó, no capítulo 36 diz assim: e assim os inimigos do homem serão os teus familiares. Quando eu li, ó, porque eu já li esse versículo, ó, eu já li esse capítulo. Então, quando eu li esse capítulo, aí eu entendi. Aí eu entendi porque que tem irmão que me traiu, tem irmã que me traiu, sobrinho, primo. Aí eu entendo. É porque quando vem acontecer uma traição dessa, é nossos próprios familiares. E aí vocês vão ver. Quando a polícia desvendar o mistério das duas crianças que desapareceu lá na cidade de Bacabal. Vocês vão ver que tem dedo dos próprios familiares no meio. Os próprios familiares foi quem vendeu aquelas crianças. Vocês vão ver como vai ter o dedo. Alguém da própria família daquela menina foi quem pegou o nome dos 2 filhos dela, levou lá pro terreiro de Macumba e fez a obra para destruir a família, para ela passar toda aquela dor e aquelas crianças passar por todo aquele sofrimento. Porque a camisa que foi achada na mata tinha um trabalho de amarração, ó, no pulso esquerdo. O último vídeo que eu assisti lá, acharam a camisa no meio da mata. E quando o homem pegou assim a camisa e me mostrou, Deus disse: foi mandado um demônio de amarração no pulso, ó, acorrentado. E o próprio braço do policial, do perito, tinha um anel. E o anel dele também estava amarrando a vida sentimental dele. O que é amarração? Na vida sentimental. Para atrapalhar a vida sentimental. Meu filho, já fizeram vários trabalhos de amarração pro meu filho. Mas toda vez que ele ouve minha voz, ele espirra. E aí Deus me mostra. Se é amarração na vida sentimental, eu contemplo, ó, as alianças dos dedos. Desacorretando. Posso contemplar sair do corpo do meu filho as setas. Hoje mesmo ele espirrou 3 vezes antes de eu começar a live. Mas porque eu estava orando em mistério para começar a live. Ele espirrou. Então você entendeu aí? Você vai ver que quando terminar toda aquela busca lá, você vai ver que a gente da própria família, do próprio sangue dela, foi quem vendeu os filhos dela. E aí, quando Deus me mostrou traição, de irmão fazendo arrumadinho, querendo roubar o direito da minha casa, olha, me doeu, quase que eu entro numa depressão profunda, isolei minha casa, não quis mais nenhum aqui dentro da minha casa, até
até a raiva passar. Porque nós somos seres humanos. Jesus não teve raiva, não, porque ele era santo. Mas não existe ninguém aqui para não sentir uma raivinha. E porque ele sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós somos falhos. E que nós não somos Jesus. E que nem que nós queira imitar Jesus. Nem que nós se esforça para imitar Jesus. Nós não vamos ser igual a ele. Porque a forma que Deus deu para Jesus só deu para ele. A unção que o Senhor deu para Jesus Cristo, o Filho dele, só deu para ele e mais ninguém. É igual dá para você, só dá para você e mais ninguém. A minha forma só cabe em mim, não cabe mais ninguém. Não adianta a pessoa querer fazer igual a mim, não adianta querer ser igual a eu, não adianta não. Deus só deu para mim. Busca o teu jeito, busca a tua vitória, busca a tua missão. Que aí você vai ver como, quando você começar, você vai prosperar de um jeito assim que você não vai nem entender. Prosperar em todas as áreas, material, familiar, saúde, parentela, dons espirituais, visão, discernimento, dentre outros dons, que são 10. Amém? Então, toda insônia contra a minha vida, contra a tua vida, eu repreendo em nome de Jesus. É porque eu fui dormir meia-noite ontem e acordei na madrugada para orar. Mas o bom é que quando Deus me acordou para eu orar pelas crianças, que foi pelas crianças que ele me acordou, eu acordei com o choro da menina. O Senhor me fez eu acordar, ouvindo o choro da menina. E aí eu levantei para ir orar. E aí quando eu terminei de orar, choveu. Aí eu entendi. Eu ouvi minha oração, filha. Eu ouvi tua oração, filha minha. Eu ouvi tua oração. Aí ele me mostrou uma visão que eu não lembrei. Não lembro da visão. Ele me acordou da visão. Eu lembrei da visão, repreendi o espírito. Mas eu não lembro da visão. Mas eu entendo que quando ele não me faz lembrar da visão, é porque ele vai me levar no mistério e na hora que eu chegar lá eu vou me arrepiar todinha. E aí vou saber, olha, a visão lá é isso aqui. Entendeu? E aí por que eu esqueci a visão? Porque eu acordei, eram as 2h pouco. Eram as 2h pouco. E aí fui dormir 2h40 mais ou menos. Acho que eram umas 2 horas, 2h01, 2h05 mais ou menos. Aí quando eu fui dormir era 2, nem lembro. Não era 3 horas ainda não. Mas sabe por quê? Que eu esqueci? Porque quando Deus me dá a revelação nessa hora, de menos de 3 horas, se eu não anotar eu esqueço. Porque eu durmo um sono profundo de novo. E aí eu esqueço. E aí, outra palavra que me chamou a atenção. Então, você vigia aí. É meu irmão, não vai me trair, não. Paga pra ver ele te trair. É minha irmã, não vai me pagar, não vai me trair, não. Pois paga. Paga pra ver. Ó aqui, ó. Ó quem traiu Jesus, ó. Simão. E Judas Iscariote. Judas Iscariote. Aquele que traiu Jesus. Espera Judas te trair para tu acreditar e tu vigiar que até irmão de sangue trai, mata, rouba. Se nós não tiver o Espírito Santo de Deus para nos guardar, o que seria de nós aqui na terra? Quando nossos inimigos se levantou com fúria contra a nossa vida, no ranger de dente, o que seria de nós? Eles tinham comido nós com vida, vivos. Porque minha inimiga nunca fez nada comigo, porque Deus não deixa. Mas ela tenta todo dia. O despacho que ela renovou ontem foi o peixe. Ela deu um pedaço de peixe consagrado a demônio no nome do meu filho. Que era para atingir meu filho, o peixe. Foi a renovação do diabo de ontem.
Mas como eu obedeci a ordem de Deus 2h e pouco da madrugada para orar, Deus logo cortou o laço do peixe que o cachorro comeu. Eu tô te falando que eu tô vivendo e o que eu vivi. Batalha espiritual travada, eu sem entender porque eu não estava pecando. E aí o Senhor disse, é por causa disso. Esse vestido que tá aqui consagrado à pombageira, esse calçado que tá aqui consagrado a espírito de vício, de traição, esse colchão que tá aqui que mandaram uma cadeira de roda para tu, espírito de enfermidade para tu ficar em cima de uma cama de noite. Foi os espíritos, foi as visões que Deus foi me mostrando. E aí ele mostra para você também. Porque diz aqui, ó, sobre revelação aqui, ó. Só te lembrar que ele revela antes de acontecer, ó. Glória a Deus. Aleluia. Não tô achando aqui. Mas tem uma palavra que fala de revelação. E se papai me lembrou, é porque ele sabe que tem gente aqui que precisa. Cai por terra em nome de Jesus. Meu filho acabou de espirrar ali, ó, recebendo. Glória a Deus. Não achei, amado Senhor. Não achei. Cai por terra em nome de Jesus. Mais um espirro do meu filho. Espírito do desespero, meu filho tá espirrando. O primeiro foi o espírito do desespero. O segundo foi o espírito da bosta. Não, não achei não. Mas esse aqui, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando eu li esse capítulo também, que eu até sublinhei, ó, ele tá sublinhado, ó. Eu ensinei meu filho. Eu disse, Daniel, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu digo, Daniel, quem tu ama em primeiro lugar? Você. Eu disse, o quê? Ele disse, você. Eu disse, não. Tá com mais de 4 anos que eu ensinei isso pro meu filho. Daniel, quem você ama em primeiro lugar? Ele, você. Eu disse, não. Ele disse, não, mamãe. Não é pra eu amar a senhora, não. Eu disse, é pra você amar a mamãe, sim. Mas em primeiro lugar é pra você amar a Deus, obedecer às ordens dele, agradar o coração de Deus. Em segundo lugar, você tem que amar você. Você fazer algo que vai ser bom pra você. Porque às vezes mamãe não sabe se é bom pra você. É você que tá na pele. E terceiro, a mamãe. E quarto, os demais do mundo. Mas dê prioridade os de dentro de casa. E eu disse pra ele, a mamãe em primeiro lugar ama Deus. Segundo, ama a mamãe. E terceiro, você. Você não pode proibir a mamãe fazer algo que a mamãe gosta. E eu também não posso proibir você fazer algo que você gosta, desde que seja para o nosso bem, que seja para o meu bem, que seja para o seu bem. Então eu expliquei a ele tudo. Hoje ele sabe de tudo isso aí. Porque conforme a Bíblia, eu fui lendo a Bíblia, Deus foi botando na minha cabeça. Chama teu filho, lê para ele. E aqui, ó, no 26 diz assim, ó, portanto, não os temais,
Porque nada há encoberto que não haja que... Pronto, ó, tá vendo aí, ó? Nem tava procurando agora, mas papai me deu, ó. É porque ele sabe o que, é que ele vai dizer, ó. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Esse caso aí, vou usar o caso aí das crianças que desapareceram. Eu não sei o que aconteceu, não, você não sabe, não, mas Deus sabe. Aí, mamãe, se Deus sabe por que ele permitiu? Por algum motivo. Para a mãe vestir uma roupa comprida, parar de usar shortinho curto. Para a mãe pensar 2 vezes quando terminar com esse outro, com esse padrasto, e ela for pegar outra, ela pensar 2 vezes quem ela bota dentro de casa. E eu não estou dizendo que o padrasto é culpado, não. Mas ela está praticando o pecado da prostituição. Que ela não é casada com ele no padre, no civil. E eu também não estou aqui aproveitando o sofrimento dela para me dar bem, nem condenando ela e nem julgando ela, não. Eu estou dando um exemplo que Satanás não sequestrou meu filho porque eu não estava em fornicação. Eu não estava usando roupa curta. Eu não estava dando padrasto pro meu filho. Ele não teve nenhum argumento no inferno para vir bater contra a minha vida, para me atrapalhar. Ele não teve um argumento no inferno. Então você entendeu o porquê que eu estou dando o exemplo da menina? Porque quando eu vejo os vídeos dela, ela não tem espírito no corpo dela. Ela não é uma pessoa ruim. Mas ela peca e o inimigo acusa o pecado dela. Aí toca nela. Aí Deus permite para ela abrir a visão espiritual dela. Então, Deus vai mostrar tudo que está oculto para ela entender o que aconteceu com ela. E ela dá um adeus a essa raça de víbora que planejou o mal dela, que quis ver o sofrimento dela. Porque quando algo vem acontecer na minha vida e na tua vida, o inimigo já calculou, já executou o plano há anos, já mandou espírito para ficar sondando o que eu gosto, o que eu falo, o que eu não gosto, para onde eu vou. Para depois ele só mandar o laço. Qual é o laço? Um homem, uma mulher, um comprador, uma compradora. Que laço de comprador é de roubo. Então você entendeu? Que Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. E ele esquadrilha até pensamentos. Então, obrigada pela tua presença. Aqui eu encerro a live para a glória de Deus. Vou fazer uma oração final. Se você quiser sentir desejo de me seguir, me segue em nome de Jesus. Se quiser deixar um comentário aí, eu vou amar te responder quando eu tiver um tempo. Se você quiser me abençoar com uma estrelinha, vai ajudar o canal, vai ajudar a alcançar mais pessoas e ver que essa live é um conteúdo bom. Então, eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus. Se você abençoar o meu ministério, eu te abençoo em nome de Jesus. E se você não abençoar, Deus te abençoa do mesmo jeito. E toda insônia contra a tua vida. Talvez tu tá até olhando a minha câmera. Talvez tu tá me olhando sem entrar ao vivo, mas tu tá me assistindo. E Deus me revela que tu tá com sono. Eu tô com sono, porque eu dormi mal ontem. Fui dormir tarde e ainda acordei para orar. E acordei cedinho, 5, 6 horas. Então eu tô com sono. Mas Deus me faz saber que esse sono aqui também é espiritual e é em alguém que vai me assistir. Eu repreendo todo espírito de insônia na tua vida, em nome de Jesus. Que caia por terra todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, perdoa nossos pecados, nossas falhas, pensamentos e palavras ditas que desagradou o teu Espírito Santo de Deus. Ô meu amado, em nome de Jesus, entrego meu canal nas tuas mãos, entrego meu celular, minha vida, minha família, entrego meus seguidores, entrego quem passou aqui, quem vai passar, onde essa live chegar nas tuas mãos. Que o Senhor, meu amor, providencie um lugar que esteja realmente precisando. Que essa live chegue num local que realmente está precisando. Seja no hospital, seja na cadeia, seja na casa da mãe dessa menina, seja no presídio,
seja nos CAPs, nos manicômios, seja nas empresas, nas praças, seja lá onde for, meu amado, nas residências, que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor entra com tua unção santa e poderosa para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que toda traição contra a minha vida, contra essa vida, contra os meus seguidores, que caia por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarda, nos esconde, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra a minha vida não prosperará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, você dormiu, alguém dormiu aí? Alguém ouviu minha voz e dormiu. Glória a Deus. Aí é Deus ordenando o anjo para te dar uma cura, uma libertação, uma restauração, um renovo, te fortalecer. Alguma coisa você recebeu de Deus. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Amém?